Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá esta noite de estarmos na sua casa, que é chamado casa de oração. Nós falamos casa de Deus mais por uma força de expressão, porque na verdade Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus revelou isso ao profeta Isaías. Na verdade, Deus ele deseja morar no coração do homem e fazer do seu corpo o seu templo. Essa que é a grande revelação da palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta noite para consultar a palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, quando foi interrogado pelos saduceus a respeito da ressurreição, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Existia um outro grupo chamado fariseus que acreditavam na doutrina da ressurreição, mas já os saduceus não acreditavam. E o Senhor Jesus Cristo declarou para eles que o motivo pelo qual eles não acreditavam é porque eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E um cristão, para ele ser completo, ele tem que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando você conhece as Escrituras e ignora o poder de Deus, você se torna um cristão deficiente. Então você vai ter muito conhecimento da palavra, mas vai ignorar aquilo que a palavra declara que é o poder de Deus. E se você tem muito poder de Deus e pouco conhecimento escriturístico, também você vai ser um cristão deficiente, porque você vai precisar da espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra. Então nós temos que ter tanto o conhecimento escriturístico como o poder de Deus. E nós almejamos isso, sermos cristãos completos, conhecendo as Escrituras e também o sobrenatural. E nós cremos que o nosso Deus continua curando, ressuscitando, e a maior ressurreição que Ele pode praticar nesses últimos dias é nos tirando do sepulcro denominacional. E foi o que Ele fez conosco, né? Ele nos tirou do sistema religioso. E qual é o grande mal do sistema religioso? Ele fragmentou o cristianismo. Então quando você diz, eu sou um batista, eu sou um assembleano, eu sou um católico, você está fragmentando o cristianismo. O correto é você dizer, eu sou um cristão. E quando você é um cristão, você crê em toda a palavra como verdade absoluta de Deus e não ignora o sobrenatural. Irmãos, vamos para a nossa leitura inicial do culto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Assim está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essa expressão Pai não significa dizer que é um outro Espírito. Essa expressão Pai está se referindo ao Espírito Santo. Por exemplo, meu pai era Luiz Carlos. Eu não ficava dizendo Luiz Carlos, não, chamava de pai. Então, pai aqui não é a primeira pessoa da Trindade. Glória. Aleluia. Mas o Pai do Senhor Jesus Cristo era o Espírito Santo que estava dentro dele, porque por dentro ele era Deus e por fora ele era homem. Então, essa é a verdade escriturística. Que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A Bíblia é toda conectada. É uma escritura que é um quebra-cabeça. Tem que ter a revelação para juntar as peças. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provas, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós fizemos uma leitura inicial, Pai, esta noite, crendo, Pai, que Tu vai entrar em cena. O pregador, ele não tem aqui a sua conveniência para falar, e nem aqui o seu caguete. Nós estamos aqui, Pai, para aprender de Ti. E uma das características, Pai, da humildade é a disposição para aprender. A era de Laodiceia, Pai, é um estado de espírito arrogante e prepotente, que se julga saber de todas as coisas. Mas, como nós somos os Teus pequeninos, nós estamos aqui, Pai, para aprender com a Tua palavra. Vem nesta noite, Pai, aos nossos corações e faz, Pai, transbordar de alegria, confirmando esta fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É o que nós pedimos, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos cantar alguns hinos, para depois nós entrarmos, fazemos algumas ponderações sobre as Escrituras. O próximo livro que nós vamos ler vai ser Mateus capítulo 16, os irmãos já podem deixar marcados aí. Nós vamos cantar 3 hinos de forma abreviada para louvor do nosso Deus. Lembrando que Deus, ele recebe a adoração quando ela é voluntária, com o espírito aquebrantado, porque está escrito: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. E uma das características do cristão é que ele tem boa vontade. É por isso que lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, os anjos disseram aos pastores que estavam ali próximo do nascimento do Senhor Jesus Cristo: paz na terra aos homens de boa vontade. Então nós devemos ter pelo menos essa disposição, boa vontade. O resto Deus vai com certeza nos contemplar com as suas bênçãos. Aleluia. Vamos cantar o número 18. Me ajudem, porque hoje minha garganta não está muito boa. Está um pouco inflamada, mas com certeza nós teremos graça suficiente para louvarmos a Deus. O grito da águia. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Som, 3, 2, 1, som. Deu um probleminha aqui, vamos começar novamente. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo: redenção, povo santo predestinado por Deus, é chegado o momento de subir. Do outro lado, corpos preparado nos espera. Alma, terra, além do rio, é o céu. Todos. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da
águia, me dizendo redenção. Em breve, irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas prazer maior é ver ali aquele com seu sangue nos deu salvação. Todos já posso ouvir o grito da águia me chamando, já posso ouvir o grito da águia me dizendo redenção. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória, irmãos. Todo o louvor que nós entoamos a Ele, nós temos a consciência de que é muito pouco ainda, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele foi corajoso e esse plano da redenção que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, porque eu gostava de brincar com a minha filha Ana Júlia, perguntando para ela: minha filha, onde foi que Jesus morreu primeiro? Foi na terra? Ela disse: não, papai, foi na mente de Deus. Eu ensinei isso para ela. Amém. Então, o primeiro lugar que Jesus Cristo morreu foi na mente de Deus, porque lá estava arquitetado o plano da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o número 22. Número 12. Não, 22, perdão. Vamos lá. Como Enoque andou com Deus e foi arrebatado, sei que hoje é o nosso dia, chegou a nossa vez. Eu já ouço o tropel do esposa vir por mim. Vamos ser arrebatados. Já fomos revelados. Aonde? Na palavra de Deus. Na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. A manifestação do Filho do Homem, como Pedro no passado, por Deus foi revelado. Assim Deus nos faz também saber os seus segredos. Já estou me preparando, vamos ser arrebatados todos. Na palavra de Deus, na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Este é o tempo de expormos o sinal. Já sabemos quem nós somos. Não tememos nem o mal. Eu já
Já ouço o tropel do esposo a vir por mim. Vamos ser arrebatados, já fomos revelados na palavra de Deus, na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E este hino ele expõe uma grande verdade. Antes de sermos arrebatados, nós temos que passar por este processo de sermos revelados. Então, se já fomos revelados, nós já estamos bem nesta jornada final. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar o número 29. Trocando dimensões. Estamos vivendo em um momento onde a qualquer momento nós vamos ter notícias mais alarmantes no tocante à guerra nuclear que se aproxima, né? Agora, esta guerra nuclear ela não pode acontecer enquanto o último eleito não for selado pelo Espírito Santo. Nós vamos verificar no livro de Gênesis, capítulo 6, que o dilúvio só veio depois que o último eleito ali entrou na arca, né? Tendo uma tipificação, nós bem sabemos pelo profeta que Noé e sua família tipificam as virgens nécias, que passam pela grande tribulação. Mas, em um certo aspecto, também representa noiva, quando se fala da porta que se fecha, né? Porque com a porta fechando ali está representando a porta da graça que também vai se fechar na nossa era, né? E ela ainda não se fechou para os gentios, porque Deus continua falando através da noiva. Agora, a porta se fechou para o mundo denominacional porque eles rejeitaram o Filho do Homem. Da mesma forma que, quando rejeitaram os judeus o Filho do Homem, esse Filho do Homem se voltou para quem? Para os gentios. Então, ele prometeu que mais uma vez ele iria se manifestar como Filho do Homem e um profeta. Aleluia! E ele se manifestou. E o mundo denominacional não entendeu. Aqueles que entenderam saíram do sistema. Mas depois que essa porta se fechou para o mundo pentecostal, digo pentecostal no sentido denominacional, porque o profeta ensina que Pentecostes, aleluia, que Pentecostes não é uma denominação, mas uma experiência com o poderoso batismo com o Espírito Santo na alma, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos cantar o número 29. Olha a terra e o mar, considerando as profecias de coisas que hão de ser, e como se refere a mim, vejo o tempo em que estamos vivendo, homens destruindo a si mesmo, pela visão da palavra vejo, cinzas em todo lugar, Ele nunca nos deixará, antes da primeira bomba cair, partiremos para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, num abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões, esperamos o portão, quase partindo, já
passamos pelo check-in e toda segurança, nosso piloto é o Rei Teofania, Jesus. Na casa de águia, Quer nos guiar, o sinal está manifestando. Agora podemos partir, mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará deste mundo. Para onde? Para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, num abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória, irmão. Vai ser muito rápido, vai ser no abrir e fechar de olhos. E quando isso acontecer, a noiva do Senhor ainda vai fazer uma obra de 40 dias aqui na terra. Aí você pode me perguntar, pregador, onde você tem base escriturística? Nós entendemos isso por analogia. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele passou 40 dias na terra, aparecendo para um e para outro. E 10 dias depois veio o Pentecostes. Porque o único tabernáculo, aleluia, o único tabernáculo na terra que teve a plenitude do Espírito Santo foi o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nasceu de uma virgem. Aleluia. Ele nasceu de uma virgem. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo só foi derramado após a sua glorificação. E o único homem que foi glorificado foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós, aleluia, por isso nós não cremos que o irmão Brana é o terceiro Adão, e nem que o irmão Brana teve a plenitude do Espírito Santo. Aleluia, teve a plenitude do Espírito Santo na sua totalidade. Nós cremos que ele foi aquele que foi portador da maior unção da era de Laodiceia. Aí sim, aí nós temos escritura para isso, porque Paulo, quando ele escreveu sua carta aos Coríntios, ele afirma que o Senhor Jesus Cristo foi aleluia, foi o último Adão. E quando ele afirma que foi o último Adão, isso significa dizer que nós não teríamos um terceiro. Aleluia. Isso significa dizer, aleluia, isso significa dizer que nós não teríamos um terceiro Adão. Esta é a palavra de Deus. Aqui realmente está bem complicado. Som 3, 2, 1, vai ficar falhando. cadê o outro? Som 3, 2, 1. Vamos continuar dessa forma. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração. Mas antes de fazer a oração, aqueles que tiverem dízimo e oferta podem vir à frente. Se não tiverem, nós já vamos direto fazer a oração agradecendo a Deus. Se tiver alguém que queira se manifestar, caso não. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos para te agradecer mais uma vez pelos cânticos que foram entoados nesta noite e pela tua visitação, Pai, porque está escrito que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu se faria presente. Então essa é a promessa. Então não requer muitos, só requer 2 ou 3. E por este motivo, Pai, nós cremos que tu já se faz presente. E a pessoa mais importante aqui desta noite não é o pregador, não é o cantor, mas a tua augusta presença, Pai. Isso é que vai fazer toda a diferença, porque está escrito que até na tua presença, Pai, a tristeza pula de alegria. Por isso nós somos gratos a Ti, porque a tua presença, ela pode ser tangível pela nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos por somente crer. Louvado seja Deus. Todos. Somente crer. Somente crer.
crer. Aleluia. Irmãos, vamos fazer mais uma leitura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se encontra no Evangelho do Leão, Mateus. Que são os 4 querubins que protegem o Novo. Aleluia. Aleluia. Que protegem o Novo Testamento, né? Os 4 querubins são Mateus, Marcos, Lucas e João. E os querubins, eles indicam a presença de Deus. Aleluia. Por isso que naquela arca que Deus mandou Moisés fazer, tinha 2 querubins tocando a asa um no outro, representando ali que a presença de Deus se fazia ali presente, né? Vamos para Mateus capítulo 16, fazer uma leitura de um texto bastante conhecido dos irmãos. E por que não dizer até da cristandade de uma forma geral? Mas eu creio que esse texto tem muito a nos ensinar. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Os irmãos não precisam se colocar em pé já. Só quero que os irmãos fiquem atentos à leitura da palavra. Aqueles que desejarem ficar em pé, fiquem à vontade. Mas não se faz necessário. Aqueles que têm a idade mais avançada, pode ficar à vontade. Porque o mais importante, repito, é ouvir de boa vontade. É ouvir de bom grado, né? Porque tem uma escritura que eu amo ela, que diz que todas as coisas são puras para os puros. Então, se nós ouvirmos de boa vontade e viermos, porque a gente só encontra aquilo que a gente vem buscar, né? Então, se a gente vem de boa vontade, querendo aprender, na expectativa de um pequenino, porque Deus ele ensina os seus pequeninos. E pequeninos na Bíblia é aqueles que estão dispostos a aprender de Deus, né? Então vamos fazer a leitura, Mateus capítulo 16, versículo 13. Assim está escrito: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algum dos profetas. Disse o Senhor: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos, os discípulos, de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez te agradecer pela santa leitura da tua palavra, meu Deus. Ela tem sido, Deus, uma pedra de tropeço para muitos que tentam te interpretar, mas ela tem sido uma rocha ferida que sai revelação para aqueles, Pai, que chegam humildemente diante de ti com a disposição de aprender, Pai. E nós queremos nesta noite, Senhor, aprender de ti,
não de um homem. Nós não viemos aqui buscar o diagnóstico de um homem, o conceito de um homem. Não, Senhor, nós não viemos aqui atrás de um ministério. Não, nós viemos aqui, Pai, aprender os mistérios do reino dos céus. Pai, vem nesta hora, Pai, falar aos nossos corações. Circuncida os lábios do pregador, circuncida os ouvidos daqueles que ouvem, Pai, circuncida os nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu fazer um breve comentário sobre esse texto, que ele é muito rico, é um texto que fala que a igreja está fundamentada nesta pedra, né? Esta pedra já foi interpretada por muitos ao longo dos séculos de algumas maneiras, né? Alguns dizem que esta pedra é Jesus, outros dizem que esta pedra é a própria igreja. Mas na verdade, olhando para o texto e para aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, nós vamos observar que a pedra, nesse contexto, evidentemente, né? Porque em outro contexto nós vamos ver que Jesus é a pedra, mas nesse contexto, esta pedra ela representa a revelação de quem é Jesus. Então a verdadeira igreja do Deus vivo, ela reconhece que Jesus é o Cristo. Então essa pedra, nesse contexto, ela representa a revelação. E o profeta ensina que revelação e fé é a mesma coisa. Se você tem fé, você tem revelação. Agora, a Bíblia mostra que o Filho do Homem iria se revelar nestes últimos dias. E ele iria restaurar a fé apostólica. E a fé que nós confessamos, aleluia, a fé que nós confessamos é a fé apostólica. A fé que reconhece a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que reconhece que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, que reconhece que a mulher não pode cortar o cabelo, que ela deve se vestir de forma decente. O Evangelho que nos ensina a lavar os pés uns dos outros, tanto no sentido literal, como no sentido simbólico também. Porque lavar os pés uns aos outros também representa estar nos ajudando uns aos outros. Não é só lavar os pés, literalmente. Aquilo ali também representa que nós, como cristãos, devemos estar dispostos a ajudar não só outro cristão, mas o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que está precisando de nós. Às vezes pode ser. Aleluia. Aleluia. Às vezes pode ser um drogado, pode ser uma pessoa que esteja em decadência moral, né, em vários aspectos. Esse pode ser o nosso próximo. Então o cristianismo ele é muito abrangente no tocante a estes assuntos, né? Então eu gostaria de fazer uma leitura de uma citação que eu achei muito interessante do profeta, na mensagem que ele pregou sobre a era de Laodiceia, né? Ele fala que mas há um ouro de Deus, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, primeira leitura que nós fizemos, né? Que o ouro que perece. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente da aflição. O profeta mensageiro, aleluia, o mensageiro do entardecer, ele chega a declarar que uma das maiores bênçãos que Deus deixou para a sua verdadeira igreja foi a fornalha da aflição. Por quê? Porque o nosso caráter, aleluia, porque o nosso caráter ele é forjado nas aflições. Como eu falei em outras mensagens anteriores, mesmo o sol que endurece o barro, ele amolece a cera, né? Então a aflição para a verdadeira igreja do Deus vivo traz perfeição. Mas para aquele que não é dessa mesma massa, na verdade a pessoa se torna revoltado e mais ignorante ainda no tocante às coisas de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo ele é uma moeda de duas faces. Ele é uma pedra de tropeço para uns, mas para outros que se chegam humildemente a Ele, Ele é a pedra da revelação. Então, na revelação do cristianismo, nós podemos compreender de onde nós viemos, quem somos e para onde vamos. Qualquer cristão que não chegou nessas três perguntas básicas da vida, ele precisa ler sua Bíblia novamente.
Porque essas são as três perguntas que o mundo está fazendo. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na terra e para onde eu vou. Agora, quem tem a revelação da palavra de Deus, ele sabe que ele veio da eternidade, que ele está aqui para cumprir um propósito, né, que é influenciar pessoas para o reino de Deus e depois voltar para casa. Ponto. É muito simples para aquele que tem a revelação. Agora, para quem quer sofismar, não. Ele vai ter muita dificuldade, porque se tem uma coisa que o diabo tem, é argumentos. Verdade. O profeta disse que não queira conversar com ele nem um minuto. Argumentos, meu amigo, ele tem bastante. O profeta continua: mas que espécie de ouro a igreja tem hoje? Ela tem apenas o ouro terreno que perecerá. Ela é rica. Ela está satisfeita. Ela tem feito da opulência o principal critério de espiritualidade. Isso aqui é um ponto que eu quero comentar. Hoje, a maioria das igrejas, o critério que ela utiliza para dizer que o camarada ele é espiritual é se Deus está abençoando ele materialmente. Então, se ele tem um bom emprego, se ele passou no concurso, e se ele ganha 15 mil reais, se o carro dele é um Corolla, rapaz, ele é espiritual. Mas isso nada mais é do que um espírito, aleluia, do que um espírito laodiceano. Porque o espírito de Laodiceia, ele na verdade é um estado de espírito, onde a pessoa se torna arrogante, prepotente e acha que sabe de tudo. Quando na verdade ele é um miserável, desgraçado e que está destinado ao inferno e depois para o lago de fogo. Essa aqui é a grande realidade. A evidência da bênção de Deus e da exatidão da doutrina é agora baseada na quantidade de pessoas ricas envolvidas nisto. É melhor que venhas antes que seja tarde demais, diz o Senhor. E de mim compres ouro provado no fogo. Você sabe o que é esse ouro provado no fogo? É o caráter que nós devemos desenvolver aqui na terra, semelhante ao de Cristo. E para desenvolver esse caráter, você tem que ser fiel às Escrituras. Hoje, qual é o maior desafio para um cristão genuíno? Ele tem que escolher entre a denominação que está escrito. Eu já fui rejeitado por várias denominações, por quê? Porque eu resolvi ficar com a palavra. E todo aquele que escolhe ficar com a palavra, diz o primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, sofrerá perseguições e rejeições. Porque na verdade, a gente lendo as Escrituras, a gente vai ver que o que legitimou o ministério do Senhor Jesus Cristo não foi a aceitação das religiões, mas foi a rejeição. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8 de Lucas, tratando deste mesmo assunto, ele diz: é necessário que o Filho do Homem padeça e seja perseguido e rejeitado pelos escribas, saduceus e fariseus. Ora, você quer entender se você é verdadeiro? É quando a religião todinha te renega. Eu sou muito feliz, porque o que está trazendo legitimidade para aquilo que eu prego é a rejeição do mundo, aleluia, é a rejeição do mundo religioso. Porque o mundo religioso, ele acredita que Deus está com ele pelo número de pessoas que os cercam. Quando na verdade, o Senhor Jesus Cristo diz: não temais, ó pequeno rebanho. Ele nunca disse que o rebanho dele seria grande. Seria? Amém. De maneira alguma. Só para você ter uma ideia, até os discípulos que acreditavam nele tiveram dificuldade para crer na sua ressurreição. Teve um que o traiu, que foi Judas, que era o filho da perdição. Eu até comentei hoje com um cliente: se Judas tivesse nascido, aleluia, se Judas tivesse nascido 1000 vezes ele iria trair Jesus, porque ele já veio de lá condenado, ele já veio de lá caído. Você sabia disso? A Bíblia mostra isso lá no livro de Judas, que alguns já vieram com a sentença lavrada, condenados. Aqui na terra eles vão recair novamente. Eu não vou entrar nesse assunto, mas é o que a Bíblia diz, né? Aqueles que são honestos com aquilo que está escrito, com certeza vai dizer amém para isso que eu estou falando. Pode ler lá o livro de Judas, o penúltimo. Aleluia. O penúltimo livro
da Bíblia. O último é o livro de Apocalipse, né? Então nós vamos compreender que este caráter que a Bíblia mostra como ouro, ele passa pela fornalha da aflição. E quando é que você passa pela fornalha da aflição? Quando você fala o que está escrito. Tudo que está escrito que você pontua com amém, isso mostra que você tem o Espírito Santo. O profeta, ele ensina que para você saber se uma pessoa tem o Espírito Santo é quando ele pontua com amém tudo que está escrito. Não é quando a pessoa grita, não é quando a pessoa se emociona. Não. Eu conheço pessoas que se emocionam, cantam, gritam, mas quando você mostra que a mulher não pode ser uma pregadora, ele diz, não é bem assim não. O apóstolo Paulo era um machista. Ó. Aí a pergunta que eu faço, aleluia, a pergunta que eu faço é, o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo? Amém. Aleluia. Essa missionária, aleluia. Essa missionária de São Paulo, quando eu fiz, aleluia, quando eu fiz essa pergunta, ela correu. Porque é impossível você ler essas escrituras e não pontuar com amém. Né? Porque muitas vezes nós queremos dar vazão àquilo que nós pensamos. E a Bíblia não aceita eu interpretar ela. A única pessoa, aleluia, que pode interpretar esta Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a inspiração e o Espírito Santo interpreta a sua própria palavra. Nenhum homem na terra tem prerrogativas, nem autoridade no céu para interpretar esta palavra. De maneira alguma. E nós estamos aqui para pontuar com um amém aquilo que está escrito. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando um passo de fé no tocante a Deus. Essa que é a grande verdade. O profeta continua: é melhor que venhas antes que seja tarde demais, diz o Senhor, e de mim compres ouro provado no fogo, e então serás verdadeiramente rico. Você quer ser rico para Deus? Desenvolva os traços do caráter de Cristo. Nunca se apegue a emoções, a dons, porque tudo isso passa. Eu conheço homens que com o microfone na mão tem uma força argumentativa terrível. Ontem eu fui em um local que o rapaz tinha realmente bastante fé. E eu pontuei com amém tudo aquilo que ele falou, porque era verdade. Agora nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para a terra não foi só para curar enfermos, não. Quando ele curou enfermos e expulsou demônios, a igreja dele era cheia. Mas na hora que ele disse: o Filho do Homem tem que padecer, ser rejeitado, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, aí a popularidade dele foi pro chão. Aí o pessoal começou a dizer: não, esse homem está com demônio. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa que o cara está dizendo que vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia? A popularidade dele caiu e muito. Porque na primeira puxada de qualquer ministério, a igreja enche. Você quer ver encher uma congregação, é botar um homem de oração que cura enfermos. Aliás, é Deus que vai curar, mas através dele, né? É uma força de expressão. Expulsa demônios. É mesmo, a igreja dessa pessoa fica cheia. Mas na hora que ele começa a dizer que mulher não pode cortar o cabelo, que mulher não pode pregar, e começa a trazer coisas da segunda puxada, aí o povo vai e começa a sair de um por um. Por quê? Porque o povo quer espetáculo, o povo quer marabalismo. O povo, ele quer atração, é sensação, é emoção, é gritar, é pular, é puxar. Mas quando vem para a palavra, aí nós percebemos que o rebanho é bem pouquinho. Porque os predestinados para a eleição, eles são apaixonados pela palavra. O eleito, ele não vem para ver um pregador, ele não vem para ouvir um bom cantor. Não. O eleito não. Pode ser que a virginécia possa vir por esses motivos, né? Mas provavelmente nem a virginécia vem por esse motivo, porque ela é revelada, né? Mas o eleito ele quer a palavra na sua totalidade. Ele não quer só a palavra fracionada. Não. Ele quer toda a palavra que sai da boca
de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta continua, né? Estamos compreendendo isto? Ouça-me. Viemos ao mundo, porém não deixaremos nus. Oh não, nós vamos levar algo conosco. O que é esse algo? É tudo o que podemos levar conosco, nada mais e nada menos. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que nos faça retos diante de Deus. Assim, então, o que levaremos conosco? Levaremos o nosso caráter. Irmão, é isso que levaremos conosco. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição? Se a gente for observar o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele passou por uma fornalha de aflição. Ele não tinha paz. Ele estava bem que no sossego dele, de repente chegava uma pessoa para testar ele. E mestre, é lícito dar tributo a César? Quer dizer, a pessoa já estava tentando ele, para ele falar algo, para ter legitimidade para prender ele. E uma das coisas que caracterizava ele como Cristo é porque na sua boca não haveria engano. Amém. Na sua boca nunca houve engano. Amém. Tudo que ele falou foi assertivo. Ele não errou em nada. Então, jamais nós poderemos admitir que haverá um terceiro Adão. Nunca. Ele foi o último Adão. Da sua boca não houve um erro, uma falha. Se houvesse, ele era falso. E ele não errou em nada. Mas ele foi afligido em todas as perspectivas da sua vida, né? Então, irmãos, nesta noite, o que Deus tem falado aos nossos corações é que nós vamos levar uma carga para o outro lado.